Boa noite. É uma grande alegria estar aqui com vocês pela primeira vez nessa casa tão linda, tão aconchegante. Agradeço muito por esse convite, pelo carinho. Peço que Jesus nos ampare, preparando o solo dos nossos corações para receber a semente do seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Emmanuel, espírito protetor de Chico Xavier, disse que certa vez um coração amigo lhe perguntou se não havia no plano espiritual algum livro que pudesse ser adaptado às necessidades da Terra. Alguma coisa que fosse leve, rápida, mas que reunisse princípios superiores que pudessem orientar a nossa jornada aqui. E ele diz que se lembrou então de uma singela cartilha utilizada no plano espiritual como fonte de estudo dos espíritos que se preparam para reencarnar. Essa cartilha lá possui o nome de Pensamento e Vida. E sob essa mesma designação, Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, ele traz para nós esse livro que é pequenininho no seu tamanho, mas constrangedoramente grande no seu conteúdo, para nos lembrar, segundo ele, mais uma vez, de que o nosso pensamento cria e a nossa vida nada mais é do que o reflexo daquilo que nós pensamos. O pensamento é um dos atributos mais fundamentais do espírito, se não o mais fundamental, mas que tem sido ainda por nós muito negligenciado ou não tratado com a devida atenção, com a devida vigilância que merece. No primeiro capítulo do livro, Emmanuel fala que a nossa mente é o espelho da vida. Como que funciona um espelho? Aquilo para que a gente aponta o espelho reflete. Assim, aquilo para que a gente volta o nosso pensamento, aquilo onde a gente foca a nossa mente, é o que a gente vai criar, plasmar na nossa vida. A característica mais fundamental do pensamento é a sua característica criadora. Tudo que existe no universo, tudo que foi criado, existiu antes no pensamento de algum ser. A própria criação em si, com a grandeza que nos encanta, a beleza das constelações, dos sóis, das galáxias, nada mais é do que a expressão do pensamento do Criador. E há seres que dão forma ao pensamento do Criador, seres que com ele co-criam. Os Espíritos nos dizem que Deus, sendo a inteligência suprema, ele concebe um pensamento como a fonte primária de todas as coisas, e então vem um ser que, captando o seu pensamento, o materializa. Esses seres vivem em uma tal sintonia com Deus que captam o seu pensamento e moldam a matéria primordial, executando a vontade divina. É o chamado verbo da criação. E para nós, aqui na Terra, esse verbo atende pelo nome de Jesus. Não só ele, mas toda a equipe de espíritos que assumiu junto com ele essa incumbência. E isso falando em escala cósmica, a macroescala das grandes criações. Mas todos nós, em menor escala, somos dotados do mesmo atributo do Criador. Nós não criamos algo do nada, mas nós moldamos a matéria primordial criada por ele. Nós somos também co-criadores. Na definição de André Luiz, aos co-criadores em plano maior e aos co-criadores em plano menor. E qual a nossa principal criação? Qual a principal obra que nós somos convidados a realizar? A nossa própria vida. Toda a nossa experiência afora, hoje, é o reflexo do que um dia nós pensamos. Mas o que é o pensamento? A gente podia responder, é o que eu penso, é o que vem na minha cabeça. É o raciocínio, é a inteligência. Mas não só. Emmanuel nos esclarece que pensamento, de fato, é uma mistura entre raciocínio e sentimento. O pensamento, essa mistura entre raciocínio e sentimento, resulta nas palavras que eu falo,
nas decisões que eu tomo, na conduta que eu tenho. E tudo isso define certos hábitos. E os hábitos são os construtores da nossa vida. Se nós buscamos mudanças efetivas na nossa vida, já começa a ficar claro para nós que elas não serão atingidas se a gente não voltar a nossa atenção para o nosso pensamento, para a nossa mente, para tudo aquilo que a gente tem cultivado portas adentro do nosso ser. E não basta só a gente ter consciência disso, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Então, Emmanuel vai trazer para nós a ferramenta necessária para fazer a mudança do nosso pensamento e, consequentemente, da nossa vida. E essa ferramenta se chama vontade. A vontade, na definição de Leon Denis, é a potência soberana da alma. É ela que conduz todas as outras potências. Ela é a grande gestora, a grande coordenadora da nossa mente. Sem ela, não há renovação mental. No segundo capítulo do livro, Emmanuel faz uma comparação muito interessante. Ele fala para a gente imaginar que a nossa mente é como uma grande empresa. E como toda empresa, possui os seus departamentos, cada um com a sua finalidade. Então, a gente tem o departamento do desejo, da imaginação, da memória, da inteligência. E acima de todos esses departamentos está o gabinete da grande gestora chamada vontade. Ela é a gerente esclarecida e vigilante que governa todos os setores da nossa ação mental. Ele diz assim: é na vontade que se encontra o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. É nela que temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se no calabouço da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante sua fiel função registradora, pode cair em deplorável relaxamento. Ou seja, é a vontade que conduz, que comanda tudo na nossa vida. Ela é como um botão de controle que decide se nós vamos agir ou ficar parados. Se nós vamos seguir pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Sem uma vontade firme, vigilante e bem direcionada, conduzindo as outras potências da nossa alma, elas podem nos trazer muito sofrimento. O desejo quer comprar uma ilusão aqui, a vontade diz não, isso não atende os nossos propósitos. A inteligência começa a ser levada pelo orgulho, pela vaidade. É preciso que a vontade a traga de volta para o plano do bem e das realizações edificantes. Administrar a mente é o nosso grande desafio. No Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, há um item intitulado Liberdade de Pensamento. E ali os Espíritos vão nos dizer que nós temos liberdade ilimitada no pensar. Não existe nenhum limite no pensamento. Nós podemos pensar o que a gente quiser, como quiser, do jeito que quiser. Nós somos totalmente livres no plano do pensamento. Isso é bom, mas isso pode ser ruim. Há um aspecto muito importante aqui, que normalmente a gente não dá muita atenção, talvez porque a gente não consiga ver com os olhos do nosso corpo físico. O nosso pensamento exerce uma certa influência, porque é uma força viva criadora. Embora nós estejamos aqui temporariamente, espíritos presos a um corpo material, essa influência do nosso pensamento, ela não se restringe a esse corpo, ela não fica só com a gente. Nós irradiamos o que pensamos, o que sentimos, o que vibramos, para muito além do nosso corpo. No início do livro Boa Nova, Humberto de Campos fala para nós da transformação de vibração que todo o planeta Terra experimentou com a aproximação de Jesus para a sua encarnação. Ele diz assim:
A alma coletiva do Império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e alegria. A esfera do Cristo se aproximava da Terra, numa vibração profunda de amor e beleza. Imaginem o que é a vibração de Jesus para ser capaz de modificar a vibração de todo um planeta com a sua simples aproximação. Quando eu li isso, eu fiquei pensando sobre a nossa capacidade de, em menor escala, também modificar os ambientes que nós frequentamos com a nossa vibração. Imagina que coisa mais maravilhosa, pela nossa simples presença, um ambiente se tornar mais luminoso, mais harmonioso, as pessoas se sentirem mais felizes, se sentirem envolvidas em uma atmosfera de amor e de luz que se irradia de nós. Isso não é impossível de se fazer. Vocês já conheceram alguém que todo mundo quer estar perto? Tem pessoas que fazem isso inconscientemente. Por que não podemos, então, nós sermos conscientemente essas pessoas? Na questão 420 do Livro dos Espíritos, Kardec trata da transmissão oculta dos pensamentos. Assim como o som se propaga no ar, o pensamento se utiliza de um grande veículo chamado fluido cósmico universal. Nós estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal como se estivéssemos mergulhados em um grande oceano. E para esse veículo não existe distância e nem barreira. Sem precisar dizer nada, pelo simples ato de pensar, de sentir, de conceber alguma coisa mentalmente, nós geramos um tipo de onda que alcança encarnados e desencarnados, próximos ou distantes, e os influencia para o bem ou para o mal. Já aconteceu com vocês de estar pensando em uma música e de repente alguém começa a cantar? Ou então de lembrar de alguém que você já não vê há um tempo e bem naquele dia a pessoa liga ou manda uma mensagem? É a transmissão oculta dos pensamentos. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele compara o nosso pensamento a um fermento. O fermento é uma substância que estimula outra substância. Assim também, o nosso pensamento sugestiona, influencia outros indivíduos. Ele diz que as nossas palavras alcançam outros seres, gerando neles outras palavras. Os nossos hábitos alcançam outros indivíduos, gerando neles outros hábitos similares aos nossos. Assim, nossas palavras, nossas ações e os nossos pensamentos são como um fermento. E como já dizia Jesus, um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Por mais que a gente pense, às vezes, que aquele sentimento de ódio contra alguém não alcance aquela pessoa e fique só com a gente, na verdade, alcança sim e influencia muito aquela pessoa. Mas também a nós, principalmente a nós. A nós e a toda a atmosfera ao nosso redor, criando uma sintonia com outras mentes que vibram nessas mesmas emoções. Na Gênese, Kardec, ao tratar dos fluidos, ele diz assim: o pensamento e a vontade são os recursos por meio dos quais os espíritos atuam nos fluidos ao seu redor. Ao pensar, imprimimos aquele pensamento primeiro no nosso perispírito, que também é formado por fluidos, e em seguida nos fluidos ao nosso redor, criando assim uma atmosfera asfixiante e sombria, ou uma atmosfera suave e serena, que acalenta e pacifica. Segundo a natureza do que sentimos e pensamos, nós criamos em nós e ao nosso redor uma atmosfera que favorece uma vida mais harmoniosa ou que a torna mais difícil. E isso não é só em relação a nós, mas aos outros que convivem conosco, porque as pessoas sentem essas vibrações, assim como nós sentimos as vibrações daqueles que convivem conosco. No livro Encontro Marcado, Emmanuel diz assim: aqueles que se desenvolvem mentalmente, atingindo as esferas
criações sugestivas, assumem o papel de orientadores, adquirindo responsabilidades mais vastas pela facilidade com que articulam programas de rumo para os outros. Ou seja, ao se desenvolver mentalmente, nós vamos assumindo a posição de orientadores pela facilidade que passamos a ter de influenciar, de conduzir a vida de outras pessoas. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, ele fala da imensa responsabilidade que aqueles que vão se tornando mais conscientes sobre as leis divinas passam a ter na influência que exercem no pensamento de outras pessoas, chegando a se tornar corresponsáveis pelas suas atitudes. Ele fala que essas pessoas possuem uma grave missão, temível mesmo, pelas responsabilidades que estão associadas, mas, ao mesmo tempo, repletas de oportunidades, se forem bem aproveitadas. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz assim: cada atitude da nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. As pessoas que possuem afinidade com o seu modo de ser, elas passam a imitar você, até inconscientemente. Na medida em que nós vamos conhecendo a doutrina espírita, é preciso cada vez mais repensar o que falamos, o que fazemos, pensando não só na nossa vida, mas nas vidas que estão atreladas a nós. Quanto mais conscientes nós estivermos dessa nossa responsabilidade, mais a gente vai agir para que a nossa influência seja positiva. E a gente faz isso através de pequenas coisas. É o que nós postamos nas redes sociais, é o que nós falamos no nosso local de trabalho, dentro de casa, na rua, no trânsito. E assim como nós temos o poder de influenciar os outros, nós somos também facilmente influenciados pelos outros. Uma coisa muito importante para ser anotada aqui é: nós nunca pensamos sozinhos. Você pode iniciar uma ideia, mas você não pensa sozinho. No livro Encontro Marcado, Emmanuel diz assim: cada pessoa emite pensamentos que são próprios da sua inteligência, como ondas de energia viva e moldável, mas, ao mesmo tempo em que envia essas forças, também as recebe. Por quê? Influencia e é influenciado por elas. Nós estamos conectados à lei de sintonia. Essa lei define não só o que nós atraímos, como o que nós repelimos. Ela caracteriza tanto o que vai estar perto de nós, como o que vai estar longe. A partir do momento que nós pensamos, nós imediatamente penetramos determinada faixa de vibração e nos conectamos a outros corações. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos influenciam os nossos pensamentos? Veja bem, o pensamento é reconhecido não só pela doutrina espírita, mas pelas ciências psicológicas, pelas ciências antigas, pela filosofia, como a origem de tudo. Antes de falar, você pensa. Antes de decidir, pensa. Antes de se relacionar, pensa. Antes de agir, pensa. Antes de qualquer coisa, você pensa o tempo todo. E Kardec pergunta: os espíritos podem influenciar os nossos pensamentos? A base da nossa vida, a origem onde tudo brota e floresce? E a resposta dá até medo. Eles dizem: mais do que você imagina. Em geral, são eles que vos dirigem. E em geral nos dirigem para o mal. Por quê? Primeiro, porque há muitos espíritos inferiores ao redor da Terra. E segundo, porque nós sintonizamos com eles. Kardec, na Gênese, ele diz: povoam ao redor da Terra os maus espíritos em consequência da inferioridade dos seus habitantes. Por que tem maus espíritos ao redor da Terra? Por causa de nós.
nós os atraímos. Eles obedecem às nossas disposições mentais. Eles nos dão sugestões inferiores e nós acatamos. Somos vítimas? Não. É um processo de influenciação recíproca que não raro evolui para a obsessão. O passe ajuda na desobsessão, nessa desvinculação? Kardec diz que o passe é muito importante no processo de desobsessão, porque ele fortalece o corpo e, consequentemente, a mente. Porque é a mente que vai promover a desobsessão, ou pelo menos o momentâneo afastamento da influência espiritual. André Luiz escreve que muitos espíritos são desligados no momento do passe, mas eles ficam a pouca distância, aguardando a primeira oportunidade para se vincularem mentalmente de novo. O passe é uma terapêutica que pode oferecer o fortalecimento da mente, o afastamento temporário da influência espiritual, para que então a pessoa se esforce para que a desobsessão aconteça de fato. O objetivo do trabalho de desobsessão de uma casa espírita não é e nem nunca foi afastamento de espíritos. Não tem nenhum lugar na literatura espírita dizendo que desobsessão é afastamento de espíritos. Certa vez uma senhora chegou para o Chico muito desesperada e ela disse: Chico, tem um espírito obsessor ligado a mim? Tira ele de mim, Chico. E o Chico virou para ela e falou: tirar para quê, minha irmã? Vamos evangelizar ele e todos nós juntos. No livro dos Médiuns, Kardec pergunta: não se pode fazer a desobsessão moralizando os maus espíritos? Quer dizer, a gente não pode se livrar dos maus espíritos fazendo eles ficarem bons? E os espíritos respondem: sim, e é justamente isso que não se faz. Kardec diz que no processo de obsessão, os dois pensamentos, as duas vontades, a nossa e a do espírito, se confundem. Ou seja, assim como o obsessor me influencia, eu influencio o obsessor. Então a pergunta é: será que o obsessor vai me deixar pior ou eu vou deixar ele melhor? A gente não entende isso, a gente se vê como vítima de um processo, e nós não somos. Imagine que eu convide uma pessoa para ir na minha casa e essa pessoa deteste ópera. Mas ao chegar em casa, eu coloco ópera para tocar na cabeça dela e deixo o dia inteiro. O que essa pessoa vai fazer? Vai embora. Por quê? Porque ela não gosta. É chato para ela. E a gente não fica onde a gente não gosta. Então, como que um espírito perverso, um espírito que faz o mal, um espírito negativo, se sente à vontade na nossa vida por dias, meses, anos? Como? A gente precisa começar a viver assim. Acorda feliz, dá bom dia para o marido, para a esposa, com amor, faz uma prece do fundo da alma, sem pressa, coloca para tocar uma música que fala de Jesus, sai na rua, dá bom dia para as pessoas, seja gentil, auxilia o colega no trabalho, não fala mal do chefe, agradece a oportunidade abençoada do trabalho, se torna um voluntário na casa espírita. Faça a sua vida se tornar insuportável para o obsessor. Ele vai ficar? Não vai. Não aguenta. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas preces espíritas, ele diz assim: para afastar os maus espíritos, não basta pedir, nem ao menos ordenar. É necessário tirar de nós aquilo que os atrai. Desobsessão é transformação mental pelo Evangelho, é mudança de foco. E só o Evangelho de Jesus e a conduta moral elevada são capazes de oferecer, de fornecer essa desestabilização de pensamento, fazendo com que a gente se liberte dessa influência espiritual ou então evangelize esse irmão através das nossas atitudes cristãs. Emmanuel, no livro Roteiro, ele diz: a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. A todo momento em que nós estamos pensando sobre qualquer coisa,
nós estamos vinculados a algum grupo de espíritos, sintonizados. E quanto mais nós permanecemos em uma determinada faixa de vibração, mais nós vamos criando afinidade. Então a gente precisa pensar sobre esses dois conceitos, sintonia e afinidade. A grande questão é, em qual faixa de vibração nós temos permanecido por mais tempo? O grande desafio não é tanto sintonizar, é sustentar a vibração mais elevada, é permanecer naquela faixa de vibração mais edificante. Se nós estamos sempre pensando junto com outros corações, isso quer dizer que nós estamos sempre no meio de algum grupo. Isso pode ser traduzido numa frase do Evangelho que diz: nós somos multidão. Porque à medida em que nós vamos nos sintonizando, a gente vai criando afinidade com um determinado grupo de espíritos que pensa e sente como nós. Assim como nós recebemos estímulos deles, nós nos alimentamos com os nossos, porque a gente entra nesse processo de influenciação recíproca. E não existe um momento que o espírito desliga. E agora o espírito vai dar uma desligadinha, uma descansadinha, vai entrar em modo avião. Não tem como. Nós permanecemos sintonizados 24 horas por dia, até dormir. Por isso que a gente precisa se perguntar, como tem andado as nossas companhias? A que grupo de espíritos nós estamos vinculados? A gente precisa vigiar os nossos pensamentos ao longo do dia e se perguntar, se ninguém pensa nada sozinho, que tipo de espírito está pensando isso aqui comigo agora? É a nossa sintonia que vai nos colocando em equilíbrio ou que vai nos desequilibrando cada vez mais. Quando a gente ouve uma prece bonita, uma música que eleva, a gente vai muitas vezes conseguindo se desfazer dessas vinculações mais pesadas do nosso dia. Quando a gente chega no centro, nós somos convidados a nos sintonizar com o bem o tempo todo. É através da mensagem de luz que a gente recebe na porta, de uma prece bonita que é feita aqui na frente, do conteúdo da palestra, do passe. Mas e depois? Ao ir embora para enfrentar os nossos desafios que estão lá fora, a gente consegue manter essa vibração mais elevada? A nossa meta para atingir o nosso equilíbrio mental deve ser construir afinidade com o mundo superior. Imagina ser alguém que tem afinidade com os espíritos superiores. Às vezes a gente acha que isso está muito distante de nós. E para conquistar isso, a gente precisaria ter uma vida excessivamente voltada ao isolamento espiritual, distante da realidade do mundo em que vivemos, da convivência social, das obrigações que nos chegam. E não é isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma mensagem chamada O Homem no Mundo. E ali os Espíritos dizem assim: a virtude não está em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador. Basta, quando começar e terminar uma tarefa, elevar o pensamento a Deus, pedindo a sua proteção no início e a sua bênção no final. Ou seja, antes de fazer as coisas, depois de fazer as coisas, façamos uma prece. A gente precisa começar a colocar mais pontos de espiritualidade no nosso dia a dia, para que a gente consiga ir criando esses vínculos com as esferas superiores. Porque quase sempre a gente busca o equilíbrio quando a nossa vida já desandou por completo. E Emmanuel diz assim: o tempo não nos ajuda a manter aquilo que ele não foi chamado a contribuir. Ou seja, se a gente não construir o nosso equilíbrio ao longo do tempo, vai ser muito difícil que de um instante a outro a gente se sinta pleno. Porque tanto equilíbrio quanto desequilíbrio são construções evolutivas. Não basta sintonizar só quando a gente está no centro. Imagina que tem um espírito obsessor que te acompanha o dia inteiro. Quando você chega aqui, o que ele faz? Fica lá fora, vai dar as voltinhas dele, encontrar uns amigos.
Você fica aqui, assiste a palestra, toma um passo, aquela coisa boa, acha que tá tudo certo. Acontece que muitas vezes, ao ir embora, não dá tempo nem de chegar em casa. No carro mesmo já está discutindo com a família. Era a brecha que ele precisava para voltar e se acoplar mentalmente de novo. Então, só sintonizar por um momento não resolve. Porque o grupo que nós pertencemos é aquele que nós construímos afinidade. São os espíritos que a gente chama para perto quase que o dia inteiro. E a afinidade é curso do tempo. Dar uma melhor direção para os nossos pensamentos não vai ser de uma hora para outra. Para conseguir isso, além da vontade, nós precisamos de um recurso fundamental chamado disciplina. Por que a disciplina é tão indispensável? O espírito disciplinado é o espírito que não perde a direção. Emmanuel falou para o Chico que para ele concluir sua tarefa na Terra, ele precisava só de 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Por que só disciplina? Primeiro que o Chico já tinha o resto, né? É como se Emmanuel dissesse para ele: Chico, você já tem com você mesmo tudo o que é preciso para se dar bem nessa encarnação. Mas, se você não souber administrar bem os seus recursos, se você não souber gerir bem a sua casa mental, nós não conseguiremos nada. É preciso se empenhar para estar vinculado às esferas superiores, porque nenhuma realização do bem se consagra se nós não estivermos vigilantes. A invigilância pode muitas vezes nos derrubar. Se Chico precisou ser alertado quanto a isso, que dirá nós? Chico foi, através da disciplina, esse trâmite da afinidade, estabelecendo profundos vínculos com a esfera superior, para que ele pudesse cada vez mais se tornar um trabalhador mais consciente e muito mais produtivo. A oscilação existe, é natural. Em alguns momentos existiu para ele também. Mas a questão é, quando bate e passa, a que grupo de espíritos nós pertencemos? Ao longo da vida, nós enfrentaremos inúmeros desafios. E às vezes a gente ouve tudo isso e pensa assim, nossa, muito bacana, mas comigo não dá certo, porque eu convivo com pessoas muito difíceis. Elas me desequilibram. Nós não vamos deixar de lidar com pessoas que são desequilibradas. Mas é preciso saber administrar os desequilíbrios que nos chegam. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz assim: quando ficamos presos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. Imagine que você encontrou com alguém e essa pessoa não estava num bom dia. O estado interno de desequilíbrio dela se exterioriza naturalmente. Não é fácil conviver com alguém que constrói ao seu entorno uma ambiência mental desequilibrada. Mas o que o Emmanuel vem dizer para nós é que se a partir desse momento a gente se fixa no panorama que o outro nos oferece, a gente começa a se alimentar disso. E quando menos a gente espera, nós estamos iguais àquela pessoa. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele conta para nós que ele está visitando um centro espírita na Terra, aprendendo, acompanhando os benfeitores. E ele se aproxima da equipe espiritual daquela casa, que era responsável por aplicar passes de cura nos frequentadores. E um dos benfeitores se aproxima de André Luiz e chama a atenção dele para uma senhora que entra no salão, pedindo que o André olhasse bem para o coração dela. E quando o André Luiz foca no coração, ele percebe que existia uma nuvem negra cobrindo toda a sua região cardíaca. Aquele benfeitor explica para ele, então, que na manhã daquele dia, aquela senhora tinha tido uma discussão muito séria com seu esposo em casa. E toda aquela situação ocasionou nela uma desarmonia íntima grave. Ele diz que aqueles resíduos escuros representavam uma matéria mental fulminatória
e que, se não fossem retirados dali, iam ocasionar nela uma doença perigosa. E aí ele diz assim: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o nosso perispírito pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, refletindo nas células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Em muitos casos, esses fenômenos podem ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece principalmente quando a pessoa não tem vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Olha a importância da gente ter vida de oração, da gente estar buscando essa conexão, esse vínculo com as esferas superiores. Mas o que chama muita atenção aqui na fala desse benfeitor é que ele mostra para nós que o problema não está tanto nas emissões mentais daqueles com quem a gente convive, mas na falta de disciplina emocional que nós ainda não aprendemos a cultivar. Porque ele diz: se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, pode intoxicar-se. Intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Ou seja, não é só o outro que está em desequilíbrio, nós também estamos. Se eu me deixo abalar pelas atitudes alheias, é sinal de que o meu mundo interior também não está em harmonia. Imagine que você pegue uma laranja e espreme com o máximo da sua força. O que vai sair de dentro dela? O que sai quando a gente espreme uma laranja? Suco de laranja. Não importa quantas vezes a gente espremer, a gente nunca vai tirar dali suco de maçã. Vai ser sempre suco de laranja. E a pergunta é por quê? Por que quando a gente espreme uma laranja, só sai de dentro o suco de laranja? Lá no CEFA, eu sou professora da evangelização infantil. Esses dias eu fiz essa pergunta para as crianças. E aí uma garotinha virou para mim e falou: que pergunta boba, tia Clícia. É óbvio, é o que tem dentro. Tem que sair. E eu falei: muito tem, você é muito esperta. A resposta é essa. E é verdade. A razão de sair suco de laranja de dentro da laranja é porque é o que tem dentro. Agora a gente amplia essa metáfora e alguém te espreme. Alguém diz algo sobre você que você não gosta. Alguém tem um comportamento que você considera ofensivo. Alguém faz algo ou diz algo que te magoa. E de você sai raiva, ódio, mágoa, tensão, impaciência, medo, estresse. E de imediato você diz que a razão de sair isso de dentro de você é porque o outro disse alguma coisa. É porque eles fizeram aquilo, é porque elas falaram daquele jeito. Mas a verdade é que só sai o que tem dentro. Nós temos o hábito de culpar os outros pelas nossas reações, pelas nossas emoções, quando na verdade elas só revelam o que não está equilibrado dentro de nós. Se nós não construirmos um alicerce interior para lidar com o mal que nos chega, nós seremos sempre levados pelas circunstâncias exteriores. Emmanuel diz assim: nem sempre estamos habilitados a eleger o nosso ambiente mais íntimo na experiência cotidiana. O que ele está dizendo para nós é que mais importante do que mudar as circunstâncias ao nosso redor é nos preparar internamente para lidar com as circunstâncias que nos chegam. Mais importante do que o que a vida nos traz é o que nós tiramos do que a vida nos traz. Mais importante do que o que os outros nos fazem é o que nós fazemos com o que os outros nos fazem. Enquanto a alma não despertar para isso, não vai ter autonomia. O seu equilíbrio vai estar sempre do lado de fora, dependendo das coisas que fogem ao seu controle. A gente vive ao sabor do vento, como uma folhinha frágil sendo levada pela ventania. O vento sopra para um lado, ela é levada. O vento sopra para o outro, ela é levada. E ela não chega a lugar nenhum, porque ela não consegue manter uma direção. Vive ao sabor das circunstâncias.
Me acontece alguma coisa ruim, eu desisto de todas as realizações que eu tinha planejado, me deixo levar pela revolta, pela rebeldia. Alguém não me trata muito bem e a minha paz é levada embora. Não pela minha postura, mas pela postura de outra pessoa. Alguém não me trata como eu gostaria, é ingrato por um bem que eu fiz, e aquilo faz eu desistir de todas as coisas do bem que eu havia me comprometido. Esses dias eu vi um vídeo na internet de uma moça conversando com um psicanalista, e ela se queixava para ele de alguém que havia a chamado de louca, monstro, delirante. E aí ele pergunta para ela como ela se sentia quando era chamada de monstro. E ela disse que se sentia muito mal, estava extremamente nervosa, magoada, triste. E aí ele pergunta para ela, e se eu disser que você tem lindos cabelos verdes? E aí ela dá risada. Aí ele fala, como você se sentiria? E ela fala, eu ia rir. E ele pergunta, por quê? Ela diz, porque eu sei que meu cabelo não é verde. Aí ele fala, e se eu disser que você é um monstro? Quem dá sentido ao que é dito para nós, somos cada um de nós. Nós quase nunca temos o controle das circunstâncias ao nosso redor e nem do que as pessoas vão fazer, porque elas são livres. Mas o que nós podemos e devemos controlar é a maneira como nós reagimos ao que nos acontece. As nossas emoções e as nossas reações, elas não podem ser tão variáveis como as circunstâncias. Imaginem que nós estamos em um barco à vela e o objetivo é chegar a um determinado lugar. Acontece que um dia o vento sopra de um lado, no outro sopra do outro. Se nós não desenvolvermos a habilidade de controlar o leme e ajustar as velas de acordo com as circunstâncias que o dia nos oferece, aonde nós chegaremos? Imagina ficar contando com a sorte de que o vento vai soprar sempre na direção que eu preciso para sair lá de Portugal e chegar até o Brasil. Estatisticamente falando, qual a chance disso dar certo? Deve ser 1 sobre infinito. Mas quando se aprende a controlar o leme e ajustar as velas, o vento pode ser o vento que for, que eu sei aproveitar aquele vento para me manter naquele rumo. O leme é a nossa vontade. O que a gente precisa fazer é aprender a acessar esse recurso, ajustando as velas dos sentimentos, elevando as nossas emoções, para que a gente possa aproveitar do recurso tão abençoado que a divindade nos oferece, que é o amparo espiritual, para que a gente assuma o controle da nossa vida e tenhamos a consciência de sermos nós, os donos do nosso destino. Às vezes vai distante, como se nosso nem fosse, uma faixa faiscante, um hálito de ideia doce. Tem força e jus, tamanho e dimensão, velocidade superior à luz, leva dúvida ou traz compreensão. Pensamento é vida, nasce na mente, às vezes por inspiração sofrida, vem de dentro da gente. Do bem ajuda em todos os temas, do mal gera só problemas. Flui como energia suja ou pura. Pensamento bom promove até a cura. É libertário ou tensão, ou se precário é prisão. É legítimo em cada um de nós, mas nem por isso estamos a sós. Pensar em Deus, Pai amoroso, na sua criação, em a natureza, em nós e no Mestre Jesus bondoso. Bom pensamento é pura beleza. Os benfeitores espirituais encontrem em nós as disposições necessárias para nos auxiliar a disciplinar nossa mente, elevar as nossas emoções, compreender e vivenciar o Evangelho de Jesus. Para que nas mãos do Divino Mestre nós possamos todos ser melhores instrumentos, semeando na terra dos corações que nos rodeiam as verdades celestiais. Que Deus ampare muito todos vocês. Muito obrigada pela atenção.